Sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do nosso curso sobre o Secam. Nesse módulo, nós vamos abordar os plugins Firestore e DataStore, que vão facilitar a nossa vida no Secam. Vamos falar um pouco sobre eles, também vamos habilitar o Firestore, instalar o DataStore, configurá-los e demonstrá-los funcionando. E além desses dois, na verdade, nós também vamos falar um pouquinho sobre o Data Pusher, que por conta da instalação que nós fizemos no segundo módulo do curso, ele meio que já vem de brinde, então a gente só precisa habilitar ele e configurar rapidinho. Aí nós vamos ter os três plugins principais aí que facilitam a vida dos usuários do Secam rodando bonitinhos ao final deste módulo. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, nós vamos começar falando sobre o Firestore, visto que o DataStore depende dele para funcionar. No último módulo, durante a demonstração da criação de um recurso, nós utilizamos uma URL para criar o recurso. Isso, se a gente for ver bem assim, não é a coisa mais prática do mundo. Então é aí que entra o Firestore. Ele é uma espécie de extensão do Secam que vai permitir com que a gente faça uploads de arquivo diretamente na criação de recursos aí, facilitando a nossa vida. Então agora que já está explicado, faz o Firestore, a gente vai fazer a instalação e a configuração dele, ou a habilitação, né? O primeiro passo vai ser a gente criar a pasta, o diretório, onde vão ficar armazenados os arquivos. Então a gente vai dar um sudo mkdir-p, o caminho é esse, /var, /lib, /secam, barra o nome que você quer dar para a pasta. A gente vai, por padrão, costuma chamar de default aqui, mas se você quiser colocar outro nome, sinta-se à vontade. Se quiser chamar de arquivos, por exemplo, você que vê. A única diferença é que o nome que a gente colocar aqui, a gente vai ter que colocar depois no arquivo de configurações do Secam. Então, não esquecendo, tá bom. É só colocar a senha aqui. Muito bem, então a gente pode ir lá no arquivo de configurações, clicando etc /secam default. Aqui o secam.ini, então sudo nano. A gente pode pesquisar aqui por storage path, essa linha aqui que vai estar comentada no de vocês também, muito provavelmente. A gente pode descomentar e aqui no finalzinho a gente pode adicionar então o nome da pasta que a gente acabou de criar. No nosso caso aqui é default, no seu você coloca o nome da pasta que você acabou de criar. Podemos então salvar e fechar o arquivo de configuração. E agora nós vamos para o passo que talvez seja o com mais probabilidade de dar algum erro. Se você seguiu a instalação do Secam conforme nós mostramos no módulo da instalação e você usou o Nginx, então dificilmente você terá problema. A gente vai ter que rodar alguns comandos de permissão do Nginx nessa pasta que a gente acabou de criar para armazenar os arquivos. Por padrão, o usuário do Nginx no Ubuntu é o www-data e ele tem que ter permissão nessa pasta. Então a gente vai rodar sudo chon, aí aqui vai o nome do usuário, www-data, e o caminho da pasta. Lembrando que se você colocou outro nome, aqui no lugar de default vai o nome da pasta que você colocou. E após isso a gente pode dar um sudo chmod o mais rwx no mesmo caminho. Por último, a gente pode então resetar o nosso web server. Vai ver que ele deu uma mensagem que ele parou. Ele começou de novo. Se quiser conferir 100% mesmo, a gente pode dar um supervisor ctl status para ver que está todo mundo rodando bonitinho. E show de bola. A princípio, então, está instalado e configurado o nosso Firestore. Bom, então agora para mostrar ele funcionando, a gente vai criar um dataset novo. Então a gente vai aqui em datasets. A gente vai no botão de adicionar um dataset novo. Podemos colocar qualquer coisa aqui. Nesse momento, essa parte não interessa muito não, só porque o título é obrigatório. A descrição dá para deixar em branco também, mas enfim.
Vamos descer até lá embaixo. Isso aqui a gente pode deixar em branco também. Vamos clicar aqui no Add Data e a gente vai ver então que agora tem um botão de upload. Que se a gente clicar nele, a gente pode escolher um arquivo para fazer o upload. Ou a gente também pode arrastar o arquivo até ali, como geralmente dá para fazer, né? Onde tem a opção de upload, a gente pode arrastar o arquivo. Colocar uma descrição qualquer aqui também, não interessa muito. A questão do formato, se a gente não colocar nenhum, ele detecta qual que é o formato do arquivo, mas a gente pode escolher. Então, finish, aí a gente pode ver que ele está aí no nosso arquivinho .csv, a gente não colocou nenhum formato, mas ele detectou qual que era. E é isso aí. A opção de fazer o upload por URL continua existindo, beleza? Como vocês viram ali. Então, sobre o File Store, era isso. Vamos agora então para o Data Store. Então, a ideia por trás do plugin Data Store é criar uma base de dados que armazene as informações dos recursos do Secan que a gente cria. Então, quando a gente fizer o upload de algum arquivo e utilizarmos o Data Store, ele vai criar uma nova tabela num banco de dados com as informações desse arquivo. Ele também vai permitir que a gente visualize esses dados do arquivo no próprio Secan, sem precisar baixar o arquivo nem nada. Além de facilitar essa visualização, o Data Store também vai permitir que a gente busque por dados específicos dentro desse recurso. Por exemplo, se a gente fizer o upload de algum XLS, um CSV, qualquer coisa assim, a gente pode fazer pesquisas, filtrar pelas linhas ou pelas colunas do arquivo. Inclusive, essa pesquisa, esse filtro, é possível a gente fazer também usando a API do Data Store. Não é algo que a gente vai abordar aqui, mas é sim possível. Já o Data Pusher, ele funciona como um complemento ao Data Store, já que ele automatiza o processo. Como assim ele automatiza o processo? Ao fazermos o upload de um arquivo, vai ter um botãozinho lá de upload do Data Store. A partir dele, a gente faz a criação da tabela no banco e disponibiliza todas essas features que eu mencionei anteriormente. Mas convenhamos aqui que é um pouquinho chato a gente ter que fazer isso para todo arquivo que a gente upa. Faz o upload do arquivo, tem que ir lá clicar no botão. Assim, não parece grande coisa, mas para grandes quantidades de dados, quando a gente começa a pensar assim, aí realmente começa a parecer um pouco trabalhoso. Então é aí que o Data Pusher vai entrar. Em um resumo bem resumido, ele vai fazer esse trabalho pra gente, ele vai automatizar isso. Ele vai jogar as coisas automaticamente para o Data Store. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso com essa explicação, mas quando o Vinícius demonstrar o funcionamento depois de instalar, vai ficar mais claro. Então, sem mais delongas, vamos partir aí para a instalação do Data Store e do Data Pusher. Agora iremos realizar a instalação e a configuração do Data Store. Para isso, nosso primeiro passo é ativar o ambiente virtual do Python. Digitamos o seguinte comando: ponto, espaço e o caminho para o arquivo de ativação do ambiente virtual. E daí apertamos Enter. Pronto, ativou nosso ambiente virtual. Agora nosso próximo passo é entrar no diretório onde está o arquivo de configuração e podemos abrir o arquivo de configuração com o Vim. Lembrando também que você pode abrir o arquivo de configuração com qualquer editor de texto da sua preferência. E agora, dentro do arquivo de configuração, vamos procurar a variável Secan Plugins e adicionar o Data Store no final dessa variável. Pronto, agora já podemos salvar o arquivo e ir para o próximo passo. Bom, devido à necessidade do Data Store de ter uma base de dados separada, iremos criar um usuário com permissões de escrita e leitura para essa base de dados. O nome desse usuário vai ser Data Store Default. Iremos criar com o seguinte comando. Bom, agora iremos adicionar a senha desse usuário e confirmar essa senha. Bom, após isso, vamos criar a base de dados em si. Ela se chamará Data Store Default, mas ela irá pertencer ao nosso usuário Secan Default criado no módulo anterior. Digitamos o seguinte comando e damos Enter. Agora que a base de dados e o usuário foram criados, iremos novamente para o arquivo de configuração do Secan. Podemos abri-lo novamente com o Vim e vamos procurar a URL de conexão com o banco de dados.
Por padrão, nessa versão do Secan, ela já vem com a URL comentada nesse arquivo de configuração. Podemos apenas descomentar essas duas linhas e editar com os nossos dados. No caso, vamos colocar a senha do usuário default do Secan e também com o usuário default do Datastore. Lembrando que nessa etapa você precisa configurar essas linhas de conexão de acordo com o seu ambiente. Agora que está tudo configurado, vamos gerar os scripts de permissão para o banco de dados. Podemos fazer essa etapa de diferentes maneiras. Vamos mostrar agora com o comando longo, utilizando a flag "-c" e o caminho para o arquivo de configuração de Secan. E apertando Enter, ele irá gerar o script. Estamos mostrando essa geração do script com o comando longo para caso o comando curto venha a não funcionar. Porém, os scripts gerados são equivalentes. Como nós temos a instalação via package, podemos utilizar a geração desse script com o comando curto, que apenas facilita a escrita. Bom, podemos ver que o script gerado foi o mesmo. E agora, para fazer a inserção desse script no banco de dados, iremos utilizar junções dos comandos com um pipe, que coloca a saída de um comando na entrada do outro, colocando o comando de abrir o PSQL como usuário Postgres. E agora podemos ver o retorno do banco de dados mostrando que foi efetuado com sucesso. Bom, e para verificar se está tudo funcionando corretamente, vamos reiniciar a aplicação. Utilizaremos os comandos disponíveis na documentação do Secan. Reiniciamos o servidor Tomcat, damos um reload no supervisor e também vamos reiniciar o Nginx. Bom, para verificar, podemos fazer uma requisição para a API do Datastore. Precisamos modificar para a porta 80 e enviamos a requisição. Recebemos um JSON, o qual era o esperado, então a gente sabe que está tudo funcionando corretamente. Agora que o Datastore está instalado e configurado, podemos iniciar a parte de instalação do Datapusher. Iremos novamente abrir o arquivo de configuração da aplicação do Secan. Podemos abrir com o vim novamente. E vamos novamente àquela variável Secan Plugins. Desta vez, iremos adicionar no final dessa variável o plugin do Datapusher. Apenas escrevemos Datapusher no final dessa variável. Bom, agora também iremos descomentar uma linha de configuração do Datapusher, que é a Datapusher URL. Apenas descomentamos essa linha e já podemos salvar esse arquivo. Bom, agora nós precisamos reiniciar a aplicação. Vamos utilizar o comando sudo supervisorctl restart all para reiniciarmos o Secan e o Datapusher. Bom, agora que tudo foi reiniciado, podemos adicionar um dataset novo para testar. Colocamos um título de teste aqui. Também colocamos uma licença aqui só para poder passarmos dessa parte. Adicionamos esse dataset a uma organização e colocamos sua privacidade como pública. Agora vamos selecionar um arquivo, apenas um arquivo de exemplo com um CSV. Colocamos a tag e clicamos em Finish. Bom, como temos o Datapusher, esse arquivo já foi automaticamente colocado no Datastore. Caso você tenha arquivos já na sua aplicação, você pode clicar em Manage, entrar na aba do Datastore e fazer o upload para o Datastore, manualmente no caso. Porém, eles irão funcionar da mesma maneira. Aqui podemos ver os nossos dados. Podemos utilizar esse campo de pesquisa para filtrar algum campo específico. Vamos fazer um teste aqui. Achou esse atributo. E também podemos ordenar pela própria abinha aqui em cima. Ordenar crescentemente ou decrescentemente. E também com os outros tipos de dados, como o gráfico
ou mapas, também tem seus Data Explorer específicos. Esperamos que tenham gostado. Para mais informações, na descrição nós deixamos os links para a documentação oficial do Secan, que inclui já a documentação do File Store e do Data Store, e também deixamos um link para a documentação do Data Pusher. Além disso, claro, como sempre, também deixamos todos os comandos utilizados durante esse módulo. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários, e nos vemos no próximo módulo.